Milionário e milionária. As notícias que estão envolvendo o mercado de criptomoedas no dia de hoje. O Senado dos Estados Unidos aprova projeto de lei para encerrar o shutdown, a paralisação do governo e o envia à Câmara dos Representantes, que deve discutir isso amanhã, na quarta-feira. Câmara dos Representantes planeja votação na quarta-feira sobre o projeto do Senado para pôr fim ao shutdown. Meu querido e minha querida, vamos estar analisando o Bitcoin, altcoins como Ethereum, Solana, XRP e destacar aqui as altcoins que estão sendo mais acumuladas pelas baleias nas últimas horas, nos últimos dias. Meu querido e minha querida, se você gosta do conteúdo aqui do canal Milionários com Cripto, tudo que eu peço é o seu like. Eu tô sempre aqui trazendo informações de valor, mercado em tempo real para os senhores e as senhoras, sempre valorizando o seu tempo, pois o seu tempo ele é algo precioso. Bom, vem comigo. Milionários, o fim da paralisação, o fim do shutdown do governo dos Estados Unidos impulsiona compras institucionais e expectativas de enxurrada de novos ETFs. O possível fim da paralisação do governo dos Estados Unidos, que durou cerca de 40 dias, está diminuindo a incerteza financeira entre investidores, o que leva a um aumento na acumulação institucional de criptomoedas. Se liga só, assim que esse shutdown acabar, meu querido e minha querida, deverá vir sim diversos ETFs, tá? Incluindo o ETF de XRP, que é o mais aguardado e a gente vai estar vendo. Se liga só, 12 decisões pendentes sobre ETFs de criptomoedas, como a SEC moldará o cenário em 2026. A questão aqui é que tá tudo atrasado por conta do shutdown, e assim que isso acabar, pode já acabar essa semana, meu querido e minha querida, a gente pode dar start a várias aprovações de ETFs, gerando assim uma grande valorização das altcoins. E isso tudo está acontecendo em meio, tá, ao medo extremo. Medo extremo não, mas a gente vive, tá, um medo no mercado de criptomoedas, uma incerteza. Então, a gente tem possível fim do shutdown, tá, o que é muito bom para criptomoedas, ativos voláteis. A gente tem também uma expectativa de cortes de juros para o mês de dezembro, tá? Então o mercado acredita que pode sim haver novos cortes de juros. Então o mercado precifica 64% de chance contra 36% de não haver cortes, tá? Inclusive o secretário lá, o Scott Bessent, lá do governo dos Estados Unidos, ele acredita que poderemos ter um corte em dezembro até acima das expectativas de 0,5%. Houve corte agora no início do mês, tá? A expectativa é de haver cortes também no mês de dezembro, tá? E outra coisa que favorece o mercado é o fim do aperto quantitativo sinalizado pelo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Ele disse que dia 1º de dezembro vai pôr fim e isso vai gerar liquidez para o mercado. São coisas que estão na nossa cara. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos sinalizou um dividendo de $2.000 para todos os cidadãos americanos, tá? Então todos poderão ir lá e sacar $2.000. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Nem todos, né? Americanos que têm uma certa renda ali elevada não poderão ter acesso a esse benefício. São para americanos de mais baixa renda. Então, geralmente, cara, quando essas coisas se alinham, acontece tudo ao mesmo tempo, o mercado explode para cima. Então, o que eu quero passar para os senhores e as senhoras é que a gente, historicamente, quando esse indicador de medo está na situação atual, no medo, é onde se concentra as grandes oportunidades do mercado de criptomoedas. Não é à toa que os grandes investidores, eles seguem comprando, acumulando, tá? Então o sentimento aos poucos ele tá mudando, as notícias estão na nossa cara e o mercado pode reverter a qualquer momento. Você tem que saber ler
a macro, você tem que saber ler a análise técnica, você tem que também ter um pouco de coragem, meu querido e minha querida, se você está no mercado de criptomoedas. Ele é um mercado mais arriscado e mais volátil, mas você tem que ter uma noção da interpretação das notícias que estão acontecendo, senão você não vai andar nem para frente nem para trás, você vai ficar sempre travado naquele medo, naquela incerteza. Mas quando tá todo mundo assim, falando em topo de ciclo, a gente tá vivendo medo, cara, esse sentimento é normal. E é aí que você tem que ser diferente dos demais. Você não pode ir junto com a boiada, velho. Olha aí, ó. Cheguei a me emocionar agora aqui, ó. Você não pode ir junto com a boiada, bicho. Você tem que ser diferente da manada. Sai fora da corrida dos ratos, cara. Pelo amor de Deus, seja diferente. Os sinais estão aí, as notícias estão aí. Tá? Isso aqui não é uma indicação, isso aqui é apenas uma análise de um contexto geral de mercado. Tá? O Bitcoin, no presente momento, ele está dentro de uma grande zona de acumulação. Zona essa que entrou em maio de 2025. Tá? Então essa grande zona de acumulação aqui já dura um tempo. A gente veio testar o suporte primordial dessa zona de acumulação aqui, deixado no dia 22 de junho de 2025. Tá? Então deixa eu ver aqui quanto tempo já dura isso aqui. Cara, é bastante tempo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui, ó. Não é esse que eu quero. É esse aqui, ó. Tá? Então, ó, hoje faz 187 dias que a gente está dentro desse quadrado aqui, oscilando entre topo histórico, lá a faixa dos 124, 125 mil e a faixa dos 100 mil. Tá? Então a gente está aqui dentro de uma grande zona de acumulação, testando um suporte principal. Então você está no fim dessa zona de acumulação aqui, ó. Caso a gente perder isso aqui, a gente pode cair mais, obviamente, tá? Pelo volume profile, tá? Pelas regiões de grande acúmulo de liquidez, a gente teria suporte depois aqui na volta dos 95, tá? E depois um grande suporte nos 85 mil dólares, tá? Que é essa região aqui. Claro que aqui a gente pode traçar outros níveis de suporte, como médias semanais, etc. Uma série de outras coisas. Ó, abriu uma POC aqui, ó, tá? Então, 96 mil dólares seria a grande região, ok? Agora a gente também está diante de uma grande zona que serve como suporte. A gente veio, testou o fim, subiu, estamos acima da média de 8. Então, ó, a gente pode fazer o quê? Um pivô de alta. Ok? A gente pode fazer aqui, ó, um pivô de alta. E agora a próxima zona relevante que a gente tem que romper é a região dos 112 mil dólares. A gente rompe médias, a gente rompe POC e a gente rompe uma linha de tendência de baixa que se formou dentro dessa grande zona de acúmulo de liquidez que a gente vive. Região primordial que o Bitcoin deve romper e se sustentar acima para uma perspectiva de alta no curto prazo. 112 mil dólares. Não tem discussão. O rompimento dos 112 mil dólares é alta. Perspectiva da gente ir testar topo histórico, tá? Rompimento dos 100 mil dólares para baixo. Perspectiva da gente ir testar 96 mil dólares como próximo suporte e ter uma caída, quem sabe, mais forte, rumo a 85. E aí, qual é a sua opinião? O que você acredita que vai acontecer? A gente está vendo as notícias, possível fim da paralisação do governo, fim do aperto quantitativo, liquidez será injetada, possíveis cortes de juros para dezembro. E aí, possíveis aprovação em massa de ETFs. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aí nos comentários, meu querido. E se você está gostando desse conteúdo, tudo que eu peço é o seu like. Isso aqui é informação real, é análise de mercado e eu procuro sempre transmitir aqui algo bom para os senhores e as senhoras em prol de ajudá-los a clarear a sua mente, tá? Em relação a esse mercado que é difícil, mexe com o psicológico do ser humano, não é fácil, mas também não é muito difícil. A gente tem que saber os momentos exatos, saber interpretar tudo que está acontecendo e eu tento transmitir isso para o senhor e senhora que está assistindo este vídeo aqui agora, tá bom? Meu querido e minha querida, então é isso, tá? Semanal do Bitcoin, tá? Semanal do Bitcoin segue do mesmo jeito. A gente veio testar a média de 50 períodos. Sempre que a gente testa a média de 50 períodos, ela funciona muito bem. Isso em toda a tendência de alta que a gente está vendo do Bitcoin, tá?
Então, ó, testou média, subiu, testou média, subiu, testou média, recuou na última semana. Agora a gente está caindo um pouquinho, mas eu acredito que ela deverá servir como suporte novamente e ter aí uma grande alta a partir daqui, tá bom? Bom, vamos lá, se liga só, XRP dispara 6% com preço atingindo máximas mais altas no curto prazo. DTCC lista 5 ETFs spot. A Canary Capital, a Bitrise e a Funky Template, a 21 Shares apresentam declarações de registro S1 alteradas para fundos negociados em bolsas ETFs de XRP à vista, introduzindo uma linguagem de listagem padronizada destinada a simplificar a revisão da SEC sobre procedimentos. 8 ETFs existentes para aprovar. Com isso, a XRP tá... Cara, é uma das criptomoedas que qualquer coisinha, o mercado aí se aquece, ela já dispara para cima. Então o fim do shutdown, cara, vai fazer com que a SEC aprove os ETFs de XRP iminentemente. E isso pode fazer a XRP disparar para cima, então vamos ficar esperto. Se liga só, o que está acontecendo também, só notícias boas. O Senado dos Estados Unidos apresenta um projeto de lei para a regulamentação de commodities digitais. Essa proposta concede à CFTC, Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a autoridade para supervisionar ativos digitais como XRP, Bitcoin e outros. Um passo gigantesco rumo a uma regulamentação clara das criptomoedas. Essa notícia beneficia muito também a XRP. Se liga só, a XRP pode estar próximo de engatar uma quinta onda de alta que pode levar os preços para $27, segundo essa análise. Se liga só, o poder da quinta onda está chegando e quando se manifesta será a quinta onda mais explosiva de todas. Será tão odiada, tão inacreditável que a multidão fará fila para apostar contra ela, para ser impiedosamente liquidada uma a uma. Bom, isso aqui é uma análise, tá, de XRP, ao qual uma quinta onda pode estar chegando. A história se repete. Lembra daquele cara que perdeu 30 milhões apostando contra XRP durante uma última grande alta em 2024? Não lute contra a última onda. Então aqui ele sinaliza as diversas ondas que XRP vem fazendo, as ondas ABC de correção também, e aqui ele destaca, a gente fez uma onda 1, onda 2, onda 3, 4, e a gente está próximo a iniciar uma onda 5 que pode levar, segundo o Fibonacci, aos preços de $27 como objetivo, tá? Tem nenhum objetivo nos 8, 13 e um último objetivo a 27. Lembrando que isso aqui é uma análise, né? Então pode acontecer como pode não acontecer. Bom, se liga só, essa aqui é uma das criptomoedas da XRP que as baleias vêm acumulando bastante, tá, galera? Segundo a análise técnica, XRP no tempo gráfico semanal precisa romper a média de 8. Obviamente a gente precisa romper a média de 8 e se sustentar acima. Média de 8 nas últimas semanas está servindo como resistência imediata, mas a criptomoeda XRP ela segue na sua tendência de alta normal, tá? Essa linha de tendência de alta vem servindo como suporte, tá? Então o rompimento aqui da faixa dos 2,60 sinaliza uma volta dos preços de XRP para cima, tá bom? Outra coisa que você deve prestar atenção na criptomoeda XRP é que no tempo gráfico diário ela vem renovando fundos, né? Ela tem aqui, ó, um canalzinho de baixa ao qual ela tá lutando para romper, tá? Então a gente tem um canalzinho aqui. A gente está renovando fundos, porém a gente tem divergência perante o índice de força relativa. Então a gente tem um fundo, né, cada vez menor e um índice de força relativa cada vez maior. A gente tem um fundo, tá, cada vez menor e a gente tem um MACD cada vez com a pressão vendedora menor. Sinal de reversão e, cara, os sinais estão aí. A gente viu aqui nessa notícia que XRP dispara com, cara, uma listagem de 5 ETFs, né? DTC lista 5 ETFs spot antes mesmo da aprovação, tá? Então, cara, tá gerando muita especulação sobre o XRP que ela pode ter uma decolagem muito forte para cima. Fica esperto. Tá tendo divergências, tá tendo sinais de possíveis reversão. A gente está acima da média de 8 no tempo gráfico diário e a qualquer momento ela dispara, tá? Então o rompimento desses 2,60 aqui
sinaliza uma volta dos preços de XRP para os 3 dólares. Rompimento dos 3 dólares, só topo histórico, tá? Outra altcoin que investidores estão acumulando nos últimos dias, tá? Grandes investidores da Aster acumulam 51 milhões de tokens. A Aster está chamando a atenção de investidores experientes, com grandes investidores acumulando mais de 51 milhões de tokens até agora, em novembro. Essa atividade on-chain está alinhada com um sinal de alta do indicador de momentum de compressão, Squeeze Momentum Indicator, tá? Então, se liga, 51 milhões de tokens, baleias estão apostando forte na Aster. A Aster, que no presente momento é a altcoin que menos está caindo 1,37, tá? A criptomoeda está lutando para romper essa linhazinha de tendência aqui, ó. Ok? Criptomoeda rompeu uma cunha descendente, certo? Disparou para cima, devolveu, só que agora ela vem, né? Se recuperando, lateralizando. E, cara, o rompimento dessa região toda aqui de acúmulo pode levar os preços direto para o topo histórico. No curto prazo, a gente teria alvo para 1,40, 1,60 e depois só topo histórico. Baleias experientes estão acumulando esse token. O que eles sabem que a gente não sabe, tá? Então, a qualquer momento a Aster é uma boa opção, tá? A qualquer momento ela pode decolar para cima. Então, perante as notícias, perante acúmulo de baleias, perante o cenário que eu estou vendo aqui, um possível fundo sendo formado, a gente tem um padrão de diamante aqui também, prestes a ser rompido para cima, tá? Então, isso aqui é um padrão clássico de reversão para alta. Então, tudo indica que a qualquer momento ela pode decolar para cima, tá? Então, vamos ficar espertos. Bom, baleias de Ethereum acumula 6,7 milhões de Ethereum, indicando possível reversão de tendência. O Ethereum, que também, tá? O Ethereum está em campos positivos no dia de hoje. Segue dentro do padrãozinho de correção que a gente está vendo aqui no curto prazo, tá? O Ethereum que deixou seu topo histórico no dia 25 de agosto, tá? Então a gente vem no padrãozinho de acumulação no curto prazo. Visitamos diversas vezes aqui o fundo da acumulação, tá? Agora a gente testou novamente o fundo da acumulação aqui. Deixamos sombras e estamos tentando reverter para cima, acima da média de 8, tá? Então, cara, a próxima grande região de liquidez do Ethereum tá por volta dos 4.300 dólares, tá? Então, acredito que em breve a gente possa vir testar, até porque a gente vem renovando fundo, renovando fundo, renovando fundo. A gente tem divergência também aqui no MACD, tá? Então a gente tem divergência no MACD, o volume na venda está cada vez mais fraco. A gente tem renovação de fundo, índice de força relativa nos mesmos campos, tá? Aqui, ó, testando o suporte. A gente já tem a linha alaranjada rompendo a linha branca, que é a média de médio prazo, e a média de curto prazo sinaliza uma possível reversão e a gente já está subindo após testar região de 0,5 nível de Fibonacci, tá? No tempo gráfico semanal, isso tudo aqui é caracterizado como uma grande bandeira, tá? Padrão que geralmente rompe para cima, tá? Então, cara, tudo leva a crer que o Ethereum a qualquer momento pode ter uma disparada muito grande para cima, tá bom? Outra criptomoeda que as baleias estão acumulando é a Cardano. Baleias e tubarões coletam 348 milhões de dólares americanos em 4 dias. Investidores de Cardano, tanto os grandes quanto os pequenos, continuam a aumentar suas reservas de ADA, aproveitando a queda prolongada no preço da altcoin. Então, Cardano é outra criptomoeda, faz horas que eu não faço análise de Cardano. Também queda, pouca queda aí no presente momento, a Cardano. Tempo gráfico semanal de Cardano, cara, tendência de baixa, tá? Não tá muito interessante a Cardano no semanal, tá? Vamos ver o diário, como que tá. O diário ela já veio visitar regiões de retração de toda a queda que eu já havia sinalizado para você. Para você que queria comprar Cardano, a melhor região seria essa de compra. É dito e feito, né, meu querido? Olha só, bateu aqui, defendeu nessa região e tá querendo voltar para cima, tá? Região aí primordial para Cardano romper no curto prazo seria as médias de 50 e 100 ali por volta dos 70 centavos. Para você que comprou Cardano aqui nessa região, tá? Eu colocaria stop aqui, tá? Colocaria um stopzinho abaixo dessa região ali por volta do 0,47, tentaria surfar
uma alta no curto prazo até a região dos 90 centavos, que é a região de principal liquidez no curto prazo. Comprou aqui, então, Cardano colocaria stop no 0,47, tentaria surfar uma alta até o 0,90 mais ou menos, tá? Então, Cardano, baleias estão acumulando. E essas são as altcoins mais compradas, tá? Então, atenção para XRP, ETFs pode ser aprovado a qualquer momento, tá? Aster é uma criptomoeda que está sendo bastante acumulada. A da Cardano está sendo bastante acumulada também. Destaque também para a Uniswap, né? Uniswap que teve uma alta muito grande ontem, nos últimos dias, na verdade, né? Tá indo lá pro meu alvo, 12 dólares. Então ela subiu desde o fundo aqui, cara, 116% Uniswap, hein? Tá bombando. Na verdade, eu nem sei o que impulsionou essa alta aqui, mas ela encontrou aqui uma região de resistência aqui por volta dos 9 dólares. Mas ela subiu muito, tá, galera? Subiu 116%, é completamente normal, um recuo, um teste nas médias para fazer pivô de alta e ir para os 12 dólares. Acredito que o Uniswap reverteu sua tendência de baixa de curto prazo após rompimento dessa tendênciazinha aqui, tá? No momento que ela rompe essa tendênciazinha de baixa que explode para cima, eu acredito na reversão rumo aos 12 dólares agora, ok? Deixa eu dar uma olhada no semanal, criptomoeda... Cara, fundo duplo aqui detectado, respeitou muito bem essa região, explodiu para cima, acima das médias, e a tendência é realmente testar os 12 dólares aí no curto prazo, no meu ponto de vista. Bom, as últimas notícias você acompanhou aqui agora no canal Milionários com Cripto, são notícias favoráveis para o mercado de criptomoedas, as altcoins que a gente deve ficar de olho no curto prazo, e em breve eu trago mais análise de novas altcoins para os senhores e as senhoras aí. Comenta nos comentários qual altcoin que você quer que eu analise aqui para os senhores e as senhoras, veja aí alguns dados mais a fundo sobre ela. Eu trago num próximo vídeo. Não esquece do like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.